falando em mulherada. Semana que vem, Dia Internacional da Mulher. Você sabia, meninas, vamos conversar aqui. Homens também, os maridos que estão me assistindo, tem muito marido que me assiste, que é o programa da família. Então, vocês sabiam que a maioria das mulheres não se sente feliz quando o assunto é sexo? Ah, não acredito. Pois pode acreditar. É verdade. Hoje nós estamos aqui com a participação da sexóloga e terapeuta de casais, a Eliane Mariucci. E como o assunto é prazer, claro que eu fui para as ruas para conversar com a mulherada. Saiu essa pesquisa, eu falei, não acredito. Nunca sentiram prazer? Tem mulheres que nunca sentiram? Eu quero saber. Olha aí. Pesquisas da USP, cerca de 1/3 das mulheres brasileiras nunca chegou ao clímax durante a penetração nem durante a masturbação. Em outros países, esse índice é ainda mais chocante. Um estudo encomendado por sex shops da Inglaterra detectou que 80% das mulheres não atingem o orgasmo durante as relações. Eu acho que não a maioria, né? Mas eu acho que sim. Tem mulheres que sentem e tem mulheres que não. Mas aí tem um monte de coisa que ajudam a ter prazer. Então depende da mulher procurar, né? Você sente prazer na sua relação? Sim, muito. Você convida o seu marido para ter relação? Sempre. Sempre surpreendo ele também. Ah, que bom. Então lá tudo beleza. Tudo beleza, graças a Deus. Às vezes. O que faz com que a mulher não tenha prazer na hora da relação? Eu acho que é muito estresse. A senhora procura o seu marido para ter relação? Às vezes, é difícil. Mais ele? Depende ao homem que você pega, né? Isso. Depende da mulher. Você acha que o homem tem um papel fundamental? Ele também, ele tem. Se ele for fraco, lógico que a mulher não tem orgasmo. Isso. Porque eu era fria antes. Aí peguei uma pessoa, que nem eu. E aí deu certo? Deu. Tô com esse tem que ser todo dia. Então tá tudo bem? Tá tudo bem, graças a Deus. Por isso, se você ainda não chegou lá, fique calma. Você não está sozinha. Sexo é um aprendizado constante. Você tem todas as ferramentas. Só é preciso se conhecer para saber como usá-las a seu favor. Eliane Mariucci, esse é assunto para você. Você viu a pesquisa? 1/3 das mulheres, e tem países que até mais que 1/3. Acho que são os países mais frios, na Inglaterra, França, onde o povo é mais... É verdade. Nunca sentiram prazer na vida. Ruim. É, muito ruim. Infelizmente, né? Essa situação ainda assola as mulheres. Nunca tiveram orgasmo, que é o ápice de uma relação. Porém, tiveram alguns prazeres durante essa relação legal sexual. Diferenciar isso. É diferente, porque assim, quando você se propõe ir para uma relação, né, você sente algum desejo, você tem algum prazer. Isso pode não chegar até o ápice da relação, por uma série de questões. Eu diria assim, um conjunto de situações que fazem com que a mulher se incomode, que não consiga se liberar para o prazer, porque até para sentir prazer existe uma necessidade de uma entrega, de querer, e principalmente de poder tudo isso, que é o poder no sentido... Por exemplo, você se conhece o suficiente, né? Você conhece os prazeres que o teu corpo pode sentir, você se toca com uma frequência, você aceita esse se tocar, porque muitas vezes a gente fala, né, nessa questão da masturbação e as mulheres se chocam com isso. É como se fosse um pecado ainda, uma coisa proibida. E não é. A masturbação hoje, ela é o pré-requisito para uma mulher ter um orgasmo. E a gente fala tanto disso, né? Aqui em nosso programa já trouxemos várias vezes, você aqui inclusive, falando sobre. E às vezes quando eu vou pra rua para fazer esse tipo de questionamento, porque a gente gosta de saber a opinião das pessoas, porque o destaque é feito para você que está me assistindo aí. E aí quando eu pergunto isso, a mulher... ela já vai indo pra trás, quando você vai falando. Justamente. Porque se existe... sente acuada. Isso, essa é a palavra. É fruto de uma educação sexual há anos atrás, arcaica, que não era, acho que, não vou falar nem arcaica, não falava sobre isso. Né? Não se falava, era totalmente proibido. Então, gerações e gerações vêm sofrendo com essa questão do não se liberar para o sexo. Veja bem que contrariedade na nossa vida. O sexo que na verdade nos traz a vida, que nos deixa melhor, felizes, né? Depois de uma relação sexual, a gente vê que a mulher se sente bem, o homem se sente bem, e na verdade não se fala nisso, né? Se deixa esse assunto
tão prazeroso e tão bem-vindo à vida, escondidinho. Como se não pudesse, né? Como se não pudesse. E é isso que atrapalha. Então, hoje, a gente tem falado muito mais. Só que ainda tem os ranços lá de trás, Sim. né? Que atrapalham, né, todo esse desenvolvimento da mulher. A gente viu a pesquisa, né? Que um terço, né? No Brasil, a USP que encomendou a pesquisa e alguns sex shops. Só que a gente vê assim, né? Outras pesquisas que também nos trazem a informação que 50% das mulheres têm problemas sexuais. Hoje nós estamos falando em ter ou não o orgasmo, que é o final de uma relação. Porém, nós temos muitos outros problemas que atrapalham a mulher nessa cama. Por exemplo, a dor na relação. Né? A falta do desejo sexual, né? Muitas não têm esse desejo, não têm essa vontade, Você tanto viu? que a gente Pergunta, procura o seu marido? Ah, de vez em quando. Porque quem procura é ele, porque ela não sente vontade, não está disponível para isso, para sentir esse prazer. E também tem algumas, né, que são poucas citadas, mas existem, as que têm um excesso de desejo sexual, que também é um problema. Ah, é? Exatamente. Então, não querer é um problema e querer demais também é. É um problema, exatamente. E que tem tratamento para isso, né? Não é normal também. Não é normal. Aquela que quer 4, 5, 6 vezes ao dia. Peraí. Tem. Existe isso? Sim. 4, 5, 6. E muitas vezes não fica satisfeita, porque é uma necessidade de sexo somente, e não de afetividade. Então, essa mulher que tem esse excesso de desejo, ela procura muito, né? Porém, falta alguma coisa aí, né? Exatamente, porque na verdade é o antes, é o durante, é uma relação mais no sentido afetivo, de se entender, de se aceitar, de se envolver com o outro, de fazer uma troca com o outro. Então essa mulher, ela não tem isso, ela quer mais o quê? Ver a coisa entrando, mais ou menos isso no popular, né? Vai entender. Exatamente. Lógico, tem que falar o palavreado que o povo entende. Exatamente. Eliane, então tá. Então a gente viu que assim, 1/3 das mulheres, né? Às vezes até desconhece um pouco do que é o orgasmo, né? Você trabalhando com terapia de casais, como terapeuta, né? Que recebe e conversa com várias mulheres e homens também nesse sentido. Qual o primeiro passo, então, para ter uma vida sexual saudável? Falando então, né, de pessoas que já têm um parceiro, é fundamental que se tenha uma relação muito boa de amizade, de companheirismo, né? Que estabeleçam uma cumplicidade, que tanto um como o outro se sintam desejados nesta relação, queridos, né? Acarinhados. Então, essa relação a dois é fundamental para que se tenha um orgasmo. Um outro ponto, né, é essa questão realmente da mulher, né? Se tocar, se conhecer. Tirar esse machismo que as mulheres têm com relação de achar que são os homens que se masturbam, né? e que podem, né? Claro que o homem tem uma facilidade porque seu órgão genital é externo, então até a simples situação de ir para um banheiro urinar, que todo mundo faz, o homem já pega, né, o seu pênis, já tem um contato maior, o contato visual, o tátil, que propicia sim uma masturbação imediata. Agora a mulher não, é toda, né, mais interna, fechadinha, tá sempre de perninha cruzada, porque é de bom tom. Desde pequenininho, mãe, não coloca a mão aí. Exatamente. Então, são muitos nãos para ela depois processar e ir liberando para que ela, né, busque esse prazer. Então, esse contato da mulher com ela mesma, de fechar a porta do seu quarto e ficar lá brincando com o corpo dela, é fundamental. Olha, você indica isso para suas pacientes? Eu indico bastante. E hoje nós temos assim muitos objetos para brincar com esse corpo, né? O tão conhecido consolo, que às vezes a mulher olha e rejeita porque é de um formato de pênis, então, nossa, acha que não dá, que alguém está vigiando ela. A sensação de ser vigiada, mesmo de porta trancada, Andréia, é muito grande para a mulher. Elas falam isso. Elas verbalizam isso no consultório. Olha. Então, assim, até os sex shops, eles trazem alternativas. Por exemplo, um vibradorzinho no formato de um batom, que é muito bem aceito, no formato de um blush, né? Então, assim, objetos do dia a dia da mulher que ela pode fazer se sentir mais próxima.
mais à confortável. vontade. Exatamente. Mas legal essa indicação desta prática, né? Porque às vezes muitas das mulheres que estão me assistindo agora, donas de casa, tá com o maridão lá trabalhando e tá ouvindo, né? Pode achar, mas a culpa é do marido, porque muitas vezes o marido, né, é grosso, chega de... não tem essa coisa que você bem disse do namorar, né? Até concordo que por muitas vezes pode ser mesmo a culpa do marido. Mas assim, chamar a responsabilidade para si pode ajudar também. Não, é fundamental. Esse ponto que você tocou, né? Quer dizer, não é só o meu companheiro que deve vir me procurar, mas eu também demonstrar esse afeto por ele, esse desejo, que eu tenha interesse por sexo. Tudo isso o homem capta. E ele tem uma outra resposta diante disso com a mulher. Então, é uma coisa assim, que se a mulher se propor mais, ela também vai receber muito mais. A contrapartida disso, né? Você deve receber casais onde o homem fala, ela é uma fria, ela não procura nada. Mas ele é um grosso, ele vem... Então você vê que os dois, existe um confronto ali. Exatamente, os dois devem parar um pouquinho e pensar assim, o que é melhor para que a gente tenha um encontro sexual muito mais intenso, né? De muito mais satisfação sexual para ambos. Né? Então, assim, esse diálogo entre o casal é o que vai alinhavar todo esse relacionamento. Eu sempre brinco, sexo oral em primeiro lugar. O sexo oral no sentido verbal, de falar primeiro sobre esse assunto, de conversar, de se entender, né? De se descobrir enquanto desejo, enquanto prazer corporal. Então, esse brincar um com o outro, né? Na cama é fundamental. Bom, Eleni, assim, essa pesquisa saiu recentemente, que nos levou para a rua e trouxe você até aqui para falar deste assunto, mas você também é uma estudiosa nessa área, né? E acho que deve ter visto no decorrer de toda a sua vida acadêmica e de trabalho uma evolução também com relação a isso. Você acha que esse número aí, ele pode diminuir de 1/3 de mulheres nunca terem sentido? Você acha que ainda há muito que se fazer? E vocês, quanto sexólogos, é uma classe ainda que tem muito trabalho pela frente. Como você enxerga o futuro disso? Com toda certeza, nós como profissionais da área temos muito trabalho ainda pela frente. Inclusive, faz um mês que eu lancei um Instituto Eliane Mariucci, que é justamente para trazer eventos nesse sentido, sobre a sexualidade feminina, masculina também, e que as pessoas possam nos ligar e perguntar, ou então eu tenho deixo disponível meu WhatsApp para perguntas mesmo. Olha que bom! Para que essas coisas assim possam evoluir um pouquinho mais. Às vezes, é uma palavrinha, é uma frase que a gente, enquanto profissional, fala, que libera o outro, que tira a angústia, que o outro passa a se sentir melhor. Então, tudo isso vai estar ajudando cada vez mais. Então, passe esse WhatsApp para as meninas que estão te assistindo, mulheres aí que queiram uma ajuda. É o 9879-4145. Olha aí, 9879-4145. Eliane Mariucci, essa profissional aqui maringaense, que sempre está aqui no Destaque, tirando dúvidas e falando um pouquinho deste assunto tão importante para a saúde da mulher e do homem também. Obrigada. Exatamente. Obrigada eu, Andréia. Foi um prazer estar aqui com vocês. Sempre com a gente, tá ótimo.